Olá, alunos do 8º ano, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa videoaula de filosofia dessa semana, dia 19 de novembro de 2020, tá bom? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo que estamos estudando em filosofia. Então, peguem o caderno de vocês para a gente fazer aquelas anotações. Eu peço que vocês acompanhem o vídeo, pausem no momento adequado para que vocês tomem nota dos slides, das informações que estão nos slides e coloquem no caderno de vocês. Assim vocês vão ter um resumo das partes principais e vocês podem estar anotando algumas considerações que eu for fazendo no decorrer do vídeo, tá bom? É assim, vamos lá? Então, gente, nós vamos estudar especificamente hoje sobre o Kant e a virtude, tá? A sua ética das virtudes. Então, Kant é um filósofo da modernidade. Lembra que nós estudamos sobre a trajetória histórica da filosofia? Nós temos filosofia antiga, filosofia medieval e filosofia moderna, tá? Quando eu falo modernidade, estou falando de filosofia moderna. Então, o Kant é um dos principais expoentes, representantes dessa filosofia moderna. E ele publicou vários livros dedicados à moralidade. Por que dedicados à moralidade? Porque ele quis falar sobre a moral. Então, a filosofia kantiana fala sobre moral. Alguns desses livros falavam também sobre a virtude. E o nome do livro que trata sobre virtude é A Doutrina da Virtude, tá bom? Esse livro, que a gente chama também de obra, essa obra está dividida em duas grandes partes. A primeira parte fala sobre os deveres para consigo mesmo, tá? Os deveres individuais que cada um de nós devemos ter para conosco. E a segunda parte fala sobre os deveres que nós devemos ter para com as outras pessoas. Então, desde o Aristóteles, gente, lá da antiguidade, vários autores seguiram a mesma tradição filosófica, que consiste em elaborar vários vícios e virtudes humanas. Então, vários filósofos acreditavam que existiam virtudes e vícios humanos, né, inerentes à natureza humana. Já na modernidade, na época moderna, surgiram outros filósofos também, como Hobbes e Spinoza, que também deram sequência a esse tipo de concepção. Na mesma modernidade, na era moderna, surge o Kant, que eu falei para vocês, né? Ele é um expoente da modernidade, da filosofia moderna. E o Kant vai chegar e falar assim, não, olha, essa concepção de virtude está equivocada. Existe uma outra forma de ver a virtude, uma forma mais coerente, tá? Então ele rejeita, o Kant, ele vai se distinguir dos outros filósofos porque ele vai rejeitar a ideia de que é possível construir uma doutrina da virtude a partir de sentimentos morais. Ou seja, aquilo que eu considero como bom ou ruim, bonito ou feio, é a minha concepção de moral sobre o mundo, não é verdade? Então ele fala, eu não tenho como construir princípios de virtude, construir uma virtude em cima do meu julgamento moral, né? Daquilo que eu considero ou não moral. Então, como é que a gente sabe o que é uma virtude para o Kant? Então, ele vai dizer que uma virtude é aquela que a gente não deve agir com a intenção em algo, né? Por exemplo, a gente não deve agir de acordo com as leis morais porque a gente deseja alcançar uma finalidade, que seria a felicidade para Aristóteles. Mas a gente deve agir de acordo com leis morais por respeito e por dever. Então, se eu, para ser virtuoso, devo agir de acordo com leis morais, com condutas morais, é porque não porque eu quero alcançar algo com isso, mas porque eu devo ter respeito a essas leis e eu tenho o dever de obedecê-las. Então, isso é entendido como o ordenamento racional dos deveres. Então, eu, sujeito, sei o que eu devo fazer, sei o que é moral, o que não é. E eu faço isso por dever, porque a minha racionalidade faz eu entender que eu tenho o dever de agir de acordo com a lei moral. E não porque eu quero alcançar uma premiação, uma finalidade ou uma felicidade no final das contas, mas porque eu devo agir pelo dever, pelo respeito. Como eu falei para vocês, existem deveres que o Kant falou lá na sua obra sobre as virtudes. Ele fala que existem dois tipos, né? Deveres para consigo e deveres para com os outros.
primeiro deles é o deveres para consigo, tá? O Kant vai fazer o exame, ele vai estudar a respeito de alguns temas. Entre esses temas estão o suicídio, o uso imoderado dos prazeres sensíveis. Quais são os prazeres sensíveis? Aquilo que a gente atende pela nossa sensibilidade, pelos nossos sentidos, né? Comer, ver, sentir, tocar, né? Ouvir. Outro tipo de tema que ele examina, a mentira, a avareza. E ele recomenda que nós, seres humanos, que a gente procure conhecer a nós mesmos como meio de busca eficaz de perfeição. Ou seja, para eu saber quem eu sou, para eu me aperfeiçoar no mundo, eu tenho que me conhecer, tá? E eu tenho que tentar me moldar de acordo com as normas morais. Outro ponto importante, né? O segundo ponto. Quais são os nossos deveres para com as outras pessoas? Então, existe uma relação para com os outros e que essa relação deve ser pautada no amor. Então, a regra que vai pautar as nossas relações para com as outras pessoas deve ser o amor. Então, neste caso, esse amor se trata do princípio cristão, do amor ao próximo, tá? E este vai se desdobrar em outros ramos, por exemplo, a beneficência, o reconhecimento e a simpatia. Então, dentro do amor, nós temos outros princípios, tá? Que nós devemos ter para com as outras pessoas. Qual deles? A beneficência. O que é a beneficência? É o hábito de praticar o bem, ajudar segundo os seus meios, sem esperar nada em troca, né? Ajudar aqueles que estão na miséria a reencontrar a felicidade. Tem também outro princípio embutido no amor. Qual é? O reconhecimento. Mas esse reconhecimento é de nós mesmos? Não, tá? É honrar uma pessoa em razão de um benefício que se recebeu dela. Ou seja, eu vou reconhecer que aquela outra pessoa fez algo por mim. É um reconhecimento que eu estou atribuindo a alguém e não um reconhecimento de mim mesmo. E outro princípio que está relacionado com o amor é a simpatia. É um sentimento que induz as pessoas a cumprir a lei moral a fim de merecê-la de seus concidadãos, né? Simpatia para com os outros. Então, o tal conjunto de deveres se opõe a esses vícios, ou seja, quais são os deveres, né? Nós temos os deveres individuais conosco e temos os deveres para com as outras pessoas, tá? Tudo isso está relacionado com a virtude, gente. Então, esse conjunto de deveres vão se opor aos vícios, tá? Quais são os vícios que estão relacionados à natureza humana, segundo Kant? A inveja, a ingratidão, a alegria obtida pela infelicidade alheia, né? Quem aqui nunca viu uma pessoa que fica feliz com a desgraça de outra, né? Sempre vai ter. Então, para o Kant, a inveja é um sentimento muito ruim, é um sentimento mau, porque ela é a destruição do objeto invejado e em nada beneficia o invejoso. Ou seja, a inveja, que é um vício da natureza humana, é um sentimento ruim, um sentimento mau. Por quê? Ela destrói o objeto invejado, né? Ela não tem uma boa relação para com aquele objeto que está invejado. E a inveja não beneficia em nada a pessoa que sente esse sentimento, né, de inveja. Então, esses vícios enumerados pelo Kant, ele vai dizer que eles estão inscritos na natureza do homem, ou seja, estão na essência humana. Então, ele vai dizer também que as virtudes que decorrem do respeito que se deve dedicar aos outros se opõem aos vícios do orgulho, maledicência e zombaria. Ou seja, gente, são a virtude. A virtude, qual é a virtude para o Kant? É o respeito que a gente tem, o dever que a gente tem para com a outra pessoa. E qual é o principal dever que a gente tem para com a outra pessoa? O dever do amor, né? O amor que tem aqueles princípios que eu já trabalhei agora há pouco com vocês. Então, esse respeito que a gente deve ter para com as outras pessoas e para conosco também, tá? E esse respeito é uma virtude, tá?
E essa relação para com as outras pessoas, nosso dever para com as outras pessoas, consiste na virtude para o Kant. Tá? E essa virtude vai se opor aos vícios, né? Aqueles vícios que eu acabei de dizer, a inveja, a alegria com a infelicidade alheia, né? Vai se opor também ao orgulho, à maledicência e à zombaria. Né? Então, tudo isso Kant vai estar falando para a gente sobre as virtudes, falando sobre as leis morais, como que o ser humano deve agir, se ele deve agir pensando numa finalidade ou porque ele deve agir pelo dever. Com certeza deve agir pelo dever. O Kant ele vai pensar numa moral diferente. Né? Ele não vai pensar numa moral que recompensa o ser humano. Ele fala assim, olha, o ser humano ele tem que ser uma pessoa moral, porque ele deve agir com moralidade pelo próprio dever, porque ele sabe que aquilo é o certo a se fazer. Não porque no final da vida ele vai ter uma vida no paraíso, ou porque ele vai ter felicidade, porque ele vai se sentir bem. A moral ela tem que ter um fim em si mesma. Ela tem que ser cumprida por quê? Por respeito, né? Pelo dever, não porque ela traz alguma consequência. Só para finalizar, gente, né? Alguns lembretes para vocês. Lembra que tem uma atividade avaliativa na nossa última videoaula do dia 12/11, da semana passada. Então, não percam os pontos dessa atividade avaliativa. Eu não vou passar a atividade agora, estou deixando mais uma semana para vocês estarem fazendo as atividades que estão pendentes, que eu deixei descritas e explicadas nas duas videoaulas de cidadania e de filosofia, tá? Cada uma vale 6 pontos, então não esqueçam de se fazer. Na próxima aula também, na próxima videoaula, estarei conversando com vocês sobre o projeto de empreendedorismo e Natal em Família, tá? É um projeto que a gente vai estar realizando na escola, é muito interessante e que todos vocês vão participar. E por último, gente, na próxima videoaula eu estarei fazendo uma revisão para o nosso segundo instrumento avaliativo. Então eu vou estar trazendo os pontos principais do que vai cair na prova e a prova de vocês como é que vai ser. A prova de vocês vai ser através de um link direcionado. Vocês vão receber lá no grupo do WhatsApp um link. Vocês vão acessar esse link e esse link vai direcionar para vocês fazerem uma prova virtual. Então, vocês não vão precisar copiar, escrever, não vão precisar imprimir, colocar no caderno, nada disso. Vocês vão fazer tudo virtual, vão colocar o nome, a turma e enviar para mim, eu vou estar corrigindo. Isso facilita muito o nosso trabalho, tá bom? Demais orientações eu vou estar repassando para vocês no decorrer da semana. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. E é isso. Até a próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.